Currículo vitae simplificado. Professora Nilza Amara Panzetti Alonso, graduada pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde fez os cursos de bacharelado e licenciatura em Geografia. Pós-graduada lato sensu pela Faculdade de Comunicações e Arte da Universidade de Mato Grosso do Sul, com especialização em imagem e som. Professora concursada pelo Colégio Militar de Campo Grande, onde atualmente exerce a função de coordenadora da disciplina de Geografia, a Lesbiana, desde 2003. Nesta noite irá apresentar o tema Formação da Nacionalidade Brasileira. Professora, bem-vinda. Boa noite, sem formalidade, por favor. O tema que eu me propus a desenvolver com vocês é extremamente complexo. Ele envolve uma série de particularidades e de facetas e, ao montar a apresentação, a gente acaba sempre tendendo a fazer simplificações. Então, eu acho que seria bastante proveitoso e interessante que vocês fizessem as intervenções a partir do momento que a gente começar. Por quê? Eu pensei numa estrutura em que a gente trabalha primeiro no meio físico. Por que isso? Eu costumo relacionar ao cenário onde as coisas acontecem, é o pano de fundo. Então, são um conjunto de condições naturais que definem uma certa parcela do território. E, nesse sentido, a gente vai abordar alguns aspectos de relevo, clima e vegetação, uma passada rápida. A conquista e a colonização representariam um segundo momento, é aquele em que nós vamos perceber como, através de um conjunto deliberado de ações, colonizadores e aqueles que para cá vieram vão construir um espaço definindo formas de produção, de consumo e de aproveitamento. E a formação territorial, propriamente dita como terceiro elemento, à medida que a gente começa com uma projeção do que seria um Brasil em função do Tratado de Tordesilhas e vamos conseguindo ampliar esse território até chegar a ser o quinto país em extensão territorial. Então, dentro dessa ideia, eu dividi em partes. Uma parte introdutória, a parte da produção do território propriamente dita, como as ações de diferentes grupos humanos vão envolver estabelecimento de atividades de produção, de consumo e de transformação do espaço. A conquista e a ocupação, que vão resultar no Brasil tal como nós conhecemos, que eu chamei aqui de configuração atual, e as considerações finais. Esse daqui é um mapa do que era considerado o Brasil mais ou menos por volta de 1700, que foge muito àquela nossa ideia padrão do que é efetivamente o território. Bom, nessa parte da introdução, eu selecionei um texto de um geógrafo, o Hilton Santos, em que ele vai definir o que é um território. Se nós vamos falar de formação de territorialidade, a primeira pergunta que caberia responder o que é território. Então, ele entende que o território é a base material. É a partir dela que um país se constrói, que se forma uma nação e assim por diante. Essa base ela é formada de condições e recursos que vão permitir essa organização das atividades de produção e consumo. Portanto, o que é natural, o que é criado pelo homem, o que define as atividades econômicas, fazem parte de um mesmo todo. E o território é geralmente uma extensão apropriada e usada, ou seja, é um pedaço da superfície terrestre que alguém tomou posse, alguém passou a utilizar e, dentro desse contexto, aos poucos vão produzindo o que nós geógrafos chamamos de espaço geográfico.
aquela famosa relação, vocês devem ter aprendido outrora, da relação homem-meio, que a geografia se propõe a estudar. Todos os aspectos que dizem respeito ao território envolvem decisões políticas, o reconhecimento dos limites, qual é o pedaço que efetivamente nos cabe na superfície terrestre, o conjunto de leis, regras, normas que vão, de alguma maneira, interferir neste processo de apropriação e produção do território. Tá? Então, é dentro dessa linha que a gente vai pretender trabalhar com vocês. O mapa colocado aqui, como o geógrafo usa a cartografia como uma forma de expressão, esse mapa tem particularidade. Quando eu uso isso aqui na sala de aula, a molecadinha vira e fala assim: professora, tá de ponta cabeça. Não tá de ponta cabeça. Numa terra redonda que gira no espaço, não tem parte de cima, não tem parte de baixo. E esse aqui é um mapa, ele foi tirado de uma revista Veja, em que o Brasil é colocado como centro dessa projeção, no momento em que a gente tentava reivindicar a nossa possibilidade de deter uma pequena fatia do território da Antártida. Então ela é uma projeção interessante porque ela tem a ver com a extensão leste-oeste. Então esta projeção leste-oeste garantiu a gente um pedaço do território da Antártida. Então se conclui que a cartografia também tem ideologia e também ajuda na construção do território, tá? Bom, aqui são aquelas ideias que a gente obrigatoriamente acaba pensando. O que é Estado, o que é nação, o que é território, o que é espaço? São palavras que, apesar de fazerem parte do nosso vocabulário, elas têm um conteúdo que é político, que é econômico, que é cultural, que é sociológico. Então, a ideia de território, como a gente disse há pouco, é a base material sobre a qual se constrói, por exemplo, um país. É o espaço. O que é o país? É aquele pedaço que tem fronteiras definidas, internacionalmente reconhecidas, que nos asseguram aquela posse, aquele pedaço da superfície terrestre. Então, independente do tamanho do mapa, a escala que esteja sendo usada, sempre o Brasil vai apresentar aquelas mesmas características de tamanho, de forma, de fronteiras e de limites, à medida em que isso faz parte de um contexto de caracterização do país como um espaço delimitado por fronteiras internacionalmente reconhecidas. A nação. Aí a nação já tem um conteúdo um pouco mais aprofundado, envolve a ideia de pertencimento a esse território, da gente falar a mesma língua, ter uma tradição comum, de buscar objetivos comuns no sentido de construir aquilo que a gente pretende. Então, aqui está a nação e a decorrência dela é o Estado-nação. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. A ideia de nação, ela tem um grau de complexidade maior à medida em que ela envolve as pessoas que ocupam o território, o povo. Então, o povo tem, com relação a esse território, a essa parte delimitada, uma identidade que é histórico-cultural, quer dizer, o pertencimento, tá? Sou brasileira. E isso tem embutido toda uma série de outras ideias que se compõem dentro desse contexto. Então, o povo, mais sua identidade, inseridos num território, formam uma nação. Então, a nação, ela tem uma identidade cultural que é própria, tem uma história comum, tem um passado comum, e para ser considerado nação, um povo não precisa necessariamente ter soberania. Então, aí os palestinos, por exemplo, que são considerados como uma nação, mas não detêm o território. A gente é felizardo, nós temos todos os elementos necessários aí. Aí, quando a gente fala na ideia de nação, então o povo, identidade, etc., a gente associa a ideia de governo. Então, esse território, esse povo é regido por leis, normas, regras, e que, na verdade, criam o que a gente chama de Estado. Então, o Estado é uma entidade que ela é política, ela é sociológica, ela é econômica, ela é social, ela é cultural. É a carga maior.
E essa ideia do Estado-nação, de certa maneira, nasce com a Revolução Francesa. É um momento em que as ideias que passam pela questão da nacionalidade, elas vão se corporificando cada vez mais. Se vocês quiserem falar, pode, tá? Senão só eu falo. Aí, Professor, oi. Ixi. então qualquer cidadão brasileiro, ele pode dizer que ele é Estado, é isso, né? Não. Gente, eu acho que deu algum problema nesse meu slide, uma peninha. Porque eu me confundo sempre com O povo, o habitante do país, ele faz parte de um conjunto onde você tem o território, os elementos identitários de língua, tradição, aspectos de ordem religiosa, folclore, tudo isso é a identidade cultural daquele povo. Então, o território, mais o povo e a sua identidade é que compõem a nação. Então, a nação não é euzinha ou você. A nação é o conjunto de pessoas que habitam aquele território, que sentem que pertencem a ele, tá? E essa sensação de pertencimento, eu acho, é que nos leva, por exemplo, a cobranças, sabe? Que Brasil eu quero? Quando é que o futuro vai chegar? Aquela ideia do Brasil, país do futuro. Então, a construção da nacionalidade, ela passa por todas essas situações. Então, eu definiria o Estado como órgão supremo. É uma entidade político-administrativa, internacionalmente reconhecida, onde se encaixam dentro dela povo, identidade cultural e território. Complicado, né? É porque às vezes a gente escuta assim, o problema é o Estado, mas e nós, o povo é o quê? Não, o pessoal fala assim, o problema é do governo, mas e você é o quê? Acontece que a ideia de governo, é uma coisa assim, ela é uma coisa, diria respeito aos grupos, ao grupo ou aos grupos que exercem o poder, rotativamente ou não, que de alguma maneira se encarregam de colocar em prática as leis, as normas e as regras. Onde estão essas coisas todas? Graças a Deus, um negócio chamado Constituição. Então é ela quem vai arrolar todos esses princípios e o governo é aquele que se encarregaria de colocá-las em prática, tá? Então, quando a gente culpa o governo, de certa forma a gente se culpa também, porque nós também fazemos parte desse conjunto, tá? Queria aproveitar, a senhora fez um comentário que eu acho assim, bastante pertinente em relação à questão da Palestina. Qual que é a principal problemática ali? Você não consegue constituir uma nação propriamente dita. Eu sei que existem aspectos históricos, mas na verdade esse problema todo, na minha opinião, ele estaria mais vinculado a Israel pelo fato de ser um Estado que foi criado, uma terra prometida, e eles estariam ali, só que eles estão no meio de um povo árabe. Eu acho que eu vou desviar um pouquinho. Vou tentar simplificar o máximo possível para a gente não perder o foco, mas basicamente é o seguinte: toda aquela área que hoje a gente chama de Oriente Médio foi até praticamente a Segunda Guerra Mundial, foram protetorados e possessões britânicas e francesas principalmente. Quando terminou a Segunda Guerra, ou ao longo da Segunda Guerra, a situação de instabilidade, de destruição, de mudanças, enfim, que ocorreram na Europa, fez com que esses dois países, tanto a França quanto a Inglaterra, se retirassem. Mas eles deixaram um legado que tinha a ver com as formas como seria feita a divisão. O movimento sionista, que começa no final do século XIX, para voltar a Israel, a terra prometida, já havia começado no século XIX, ganha força na Segunda Guerra por causa da questão judaica, e quando chega em 49, acho que sim, acho que não estou errando a data, a ONU resolve, para conciliar interesses, criar um Estado duplo, que seria parte palestino e parte do Estado de Israel. Só que ao decretar a criação do Estado de Israel, que os árabes não concordavam, estourou a Primeira Guerra, que foi a Guerra da Independência. E Israel acabou por ocupar territórios que pertenceriam à Palestina. E a briga foi ganhando força, entendeu? Foi ganhando.
tem um monte de aspectos aí no meio. A gente teria, além da Guerra da Independência, a crise de Suez, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 7 Dias, que é os 7 dias mais longos de toda a história, e assim vai. Até hoje, os palestinos não conseguem, de fato, ocupar nem aqueles territórios que foram fragmentados pela partilha da ONU. Então, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Jerusalém, que seria internacional, são disputadas. E Israel se sentindo meio que ameaçado por ele ser um grupo menor, então ele começa a construir aquelas os assentamentos em pleno território. Então, por exemplo, na Cisjordânia não existia um território contínuo que os palestinos pudessem ocupar. Então isso passa por negociações, e as negociações, por sua vez, nem sempre chegam a bom termo. A gente nesse ponto é bem privilegiado, eu acho, né? Nós corremos o risco de ter no futuro nação indígena, porque ele já tem os 3 elementos: povo, identidade histórico-cultural e território delimitado já. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao ponto. Eu acredito o seguinte: há uma tendência em resgatar a etnia representada pelos índios por toda uma série de fatores. Através da legislação existente, prevê-se a criação de reservas indígenas. E essas reservas, elas são definidas em função de critérios, às vezes até a gente contesta um pouco. A extensão, quando saiu a reserva lá da famosa Serra do Sol, tem uma terra contínua, desestruturou toda uma área produtiva, junto a uma região de fronteira, que não é exatamente uma fronteira amigável e tudo mais. Então há uma tendência. E a gente vem assistindo, por exemplo, a questão indígena aqui no Mato Grosso do Sul. Ela sempre passa pela questão da posse da terra. Então, eu acho assim, se a gente for radicalizar a ideia, dá tudo para os índios e vamos nós cuidar da vida. Eles são os verdadeiros proprietários, eram eles que habitavam. Acontece que o desenvolvimento histórico que se teve coube ao índio um papel mais secundário. A tendência foi empurrá-lo cada vez mais para o interior e, a partir do momento em que há certos mecanismos de propostas de novas formas de desenvolvimento, a interiorização do povoamento, construção de estradas, novas atividades econômicas, está na cara que isso vai entrar em conflito com o índio. E acho eu também que passa por outras questões. A gente, em geral, tem uma ideia de um índio idealizado. A gente fica meio assim, pô, mas cara, eles têm antena parabólica, uma super Hilux lá, com toda a parafernália. Quer dizer, não é pelo fato dele ser índio que ele não pode também estar vinculado à tecnologia. A questão, eu acho, e eu não sei responder, tá? Já vou avisar. O que é ser índio? Eu não sei. Quer dizer, é uma identidade cultural, mas eles também têm outros elementos que não são apenas e exclusivamente aqueles da cultura original, eu acho. Então, é uma situação complicada, bem complicada. E essas reservas estão aí. A delimitação de terras ainda vai gerar, com certeza, muitos problemas ainda pela frente. Porque toda essa parte aqui ao sul do estado, aquela região de Dourados, Amambaia, etc., aquela área tem muitas terras que eram terras indígenas que foram ocupadas, não sei de que forma, mas de alguma forma legalizadas, e que os índios estão contestando. Então vai depender de muita conversa e de muita habilidade no sentido de definir essas coisas. É o meu ponto de vista. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, por favor. Por que essa questão de delimitação de terras indígenas em outros países? Olha, eu acho que isso daí já é uma situação ultrapassada. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são os pioneiros na criação das reservas. Então, índio, quando dizem que para o norte-americano o melhor índio era o índio morto, esse não dava problema. Mas eles acabaram por criar as reservas indígenas que se mantêm lá. Há outros países, como por exemplo no caso da Austrália e da Nova Zelândia,
em que a população nativa foi também drasticamente dizimada, só que, me ajuda, maores e... Os maores são na Austrália, tá? Não, são na Nova Zelândia. Na Austrália, eles são chamados aborígenes. Então, a questão lá foi resolvida através de tratados, de acordos, de uma maneira, digamos, civilizada. Eu acho que é isso que a gente vai acabar chegando, certo? Mas talvez esse problema de relação com o índio não seria porque coloca o índio no patamar como se ele fosse uma sub-raça totalmente dependente do governo, ao invés de ser tratado como um cidadão comum. Porque, na verdade, na minha opinião, a maior crítica que eu faço ao indigenismo é que ele tem a questão dos direitos e deveres, muito mais direitos do que deveres. Eu, se eu quiser ter uma terra, se eu quiser ter um carro, se eu quiser ter uma casa, eu sou obrigado a trabalhar pelos meus próprios meios, lutar por uma oportunidade, correr atrás para conquistar aquilo. O índio, geralmente, ele quer conquistar na base do grito para conseguir aquela área que, segundo ele, pertencia aos ancestrais e viver como branco. Muitas terras eu já vi índio arrendando para branco porque não quer trabalhar bem. Eu acho que a gente tem, com certeza, determinados desvios, digamos assim. Então, eu acho que, racionalmente, a quem pertence o território brasileiro? Aos índios que aqui estavam inicialmente. Só que, de uma maneira ou de outra, eles acabaram tendo que coexistir com outros grupos que chegaram, que foram dominantes, que definiram uma forma de ocupação que impôs língua, religião, usos, hábitos e costumes. Enquanto que a etnia, tanto aquela correspondente ao negro quanto aquela correspondente ao índio, acabaram ficando num patamar secundário. A partir do início do século XX, eu acho que principalmente, houve uma tentativa de resgatar a nacionalidade brasileira. Então é um momento em que se procura, de alguma maneira, transformar índios e negros em heróis. Então você tem, por exemplo, isso é final do século XIX, a criação do Peri. O Peri só faltou ser loiro de olho azul. É uma idealização. Aí eu li um artigo não faz muito tempo, quando aquele índio foi queimado lá em Brasília. O cara dizia assim, mas como que ele podia associar aquela figura baixo, feio, maltrapilho, bêbado, sei lá eu mais o quê, com aquela figura idealizada do índio? Aquilo não bate com o padrão. Não justifica, acho eu. Mas, enfim, a gente tem essa visão idealizada do índio. Será que não é isso que faz a gente pensar, pô, mas por que ele tem que ter uma Hilux ligada a satélite, com GPS? A gente fica pensando que ele teria que viver da mesma forma que se vivia lá na época em que o Brasil foi ocupado. E na prática, eu acho que não é isso. Você tem todo um processo de evolução, certo? Mas esse é um ponto de vista. Demanda deveres também, né? Como? Da mesma forma que ele evolui, né? Como todos nós evoluímos, demanda deveres, né? Trabalhar, de ter uma responsabilidade, de produzir algo para o país, né? Porque hoje é um passivo. Eu acho que foi a forma como se considerou isso. Tem alguém que é advogado que me ajuda, por favor? Mas na legislação, o índio foi considerado como algo a ser protegido, como se fosse uma criança. E essa ideia meio que paternalista do Estado com relação a ele, talvez tenha criado também essa distorção. Felizmente, as coisas podem mudar, né, Cristiano? Sabe o que é engraçado? Com todo respeito, eu acredito que essa discussão, ela é, na verdade, uma hipocrisia muito grande. Porque, assim, se for levar para o lado, o que é índio? Essa é a pergunta. Eu falei que então, por exemplo, minha bisavó é índia, nascida, minha avó nasceu, depois foi para a cidade, né? Então, teoricamente, eu sou índio, descendente de índio. Então, quer dizer, eu não me acho no direito de ir lá reivindicar terra nenhuma, entendeu? Então, começa por aí. E eu acho que, na verdade, essa discussão, nos últimos anos, acontece por culpa de interesses políticos e econômicos. Essa máscara de terra indígena é a mesma coisa que acontece na Palestina, que é o território mais fértil e mais rico daquela região do Oriente Médio.
Quem for estudar a parte geográfica lá sabe que a parte da Palestina é uma das terras mais ricas que tem lá. Então, quer dizer, o que está por trás dessa discussão indígena agora? Então, essa eu acho assim, interesses, com certeza. Interesses de todos os lados, de grandes proprietários, de grupos políticos, das próprias ONGs ou não ONGs que trabalham com relação à causa indigenista. E esses interesses não são absolutamente convergentes, eles são conflitantes. Tem título de eleitor? É isso que eu falo. Quer dizer, quando você vê... por que o índio tem que continuar sendo analfabeto? Não tem que ir para a escola. Ele pode até, tem aquele projeto ali na aldeia urbana, né? Eles têm aula na língua nativa e tem aulas de português. Mas isso não faz dele nem menos brasileiro e nem mais índio, eu acho. Então, eu acho que a questão não é bem esse ponto de vista. Falei para vocês que era complicado, tá? Mas é uma das coisas. Para mim, o meu ponto de partida é sempre esse. O que é ser índio? Eu não sei. Não sei. Tá? É provável que para essa pergunta haja aí um sem número de respostas. A dos proprietários de próprios grupos indígenas, da Missão Indigenista Brasileira, da FUNAI, sei lá, eu tinha mais que está envolvido com a questão. E é complicado. E com certeza eu acho que não vai ser uma coisa que vai ser resolvida da noite para o dia. Faz 500 anos que a gente está brigando em cima disso. Né? Só espero que não dure mais 500. Tá? Então, tá? Vamos lá? Tentaremos. Bom, eu coloquei aqui um mapa, a ideia é estabelecer uma comparação. Eu não sei o que aconteceu, o meu mapa ele sumiu. Então, o que a gente tem aqui é só a colocação. O país mais extenso é a Rússia, é seguido pelo Canadá, que é o segundo maior, a China, Santinha, olha. Ele tá fundamental, não fui eu que fiz isso. E assim, Vamos lá, 1, 2, vamos lá, 1, não. Aí eu tenho aquela questão de Brasil e Estados Unidos, é uma diferença muito pequena, até tinha aí a questão do território descontínuo, né, no caso dos Estados Unidos, e o Brasil que vai aparecer aí, então, na 5ª colocação. De qualquer maneira, é um país continente, com grandes diferenças norte, sul, leste e oeste, mas que mantém uma determinada estrutura comum. Então, aqui a gente retomou aquela ideia do território, país e nação como conceitos relacionados às formas de organização socioespacial, política, que envolvem essas divisões. E esses países e estados nacionais foram definidos historicamente. Quer dizer, quando que o Brasil virou um país? Na hora que cada uma das nossas fronteiras foram reconhecidas. Quando ele virou um Estado nacional, no momento que nós, como povo, nos sentimos identitários com aquele território e com aquele Estado constituído. O Brasil, ele é um dos Estados-nações que fazem parte da ONU. Eu achei que eu tinha colocado, sim. Oficialmente são 193 países que fazem parte da ONU. Tem 3 aí que estão pendurados, um é Taiwan, que já representou a China, o outro é o Kosovo e o outro é uma parte da Indonésia, Timor-Leste, tá? Que ainda não tem plenamente resolvido. Mas aqui não estão consideradas as possessões, os territórios, os estados associados, tipo Porto Rico, estados que têm aquela questão, por exemplo, que a ilha da Groenlândia é um departamento, uma divisão territorial da Dinamarca. A Guiana Francesa, ela é um departamento além-mar, quer dizer, uma espécie de estado que pertence à França. Então, essas são situações que não são facilmente resolvidas também. Então, oficialmente 193, mas dá para contar mais. Como o senhor falou, foi reconhecido o Estado no Brasil. Ele aconteceu logo depois da independência ou houve um tempo para que se chegasse? Não. Para que ele fosse conquistado? Ele vai sendo gradativamente formado. Eu só espero que os demais mapas não tenham virado essa porcaria que está aqui,
porque eu fiz uma coleção deles para exatamente tentar mostrar esse processo de evolução do território em função de reconhecimento de fronteiras, tá? Bom, tentaremos aqui. Aqui é o conjunto de estados nacionais, eles começam a se formar a partir da Revolução Francesa, como eu disse. Alguns, no caso dos Estados Unidos, se constituíram como nação muito antes do Brasil, inclusive. Outros vão levar muito mais tempo para chegar a essa configuração. De um modo geral, tá? O reconhecimento desses territórios se dá a partir de processos de independência, que no caso da América Latina, Brasil incluídos, começam no início do século XIX, por volta de 1810, e que gradativamente vão formando os países que hoje compõem. Muitos deles não tinham essa mesma configuração que a gente vai encontrar nos dias atuais, tá? Bom, vamos ver. Aqui é a ideia da extensão territorial. Então, o Brasil, país continente, o Brasil, cujos quilômetros quadrados têm valor de futuro, ele vai aparecer aqui com uma extensão quase igual no sentido leste-oeste, equivalente a essa extensão norte-sul. Ele é praticamente quadrangular, 4.320 no leste-oeste e 4.394 no sentido norte-sul. Só um minutinho. E a partir do momento que eu saio daqui, dessa extremidade leste, e vou me dirigindo para o interior, eu vou ter uma sucessão de espaços naturais diferenciados. Zona da Mata, Agreste, Caatinga, Amazônia. Se eu fizer o percurso norte-sul, eu começo na floresta amazônica, cerrados, passando pela parte do pântano das araucárias. Então é uma diversidade natural considerável, que em boa parte é resultado dessa situação. Eu acho que a senhora passou um slide. Sim. Será? Isso. É que esse botãozinho é meio doido. Não, eu tenho uma mãozinha leve, sabe? Então talvez seja isso. Aqui era a ideia do Brasil como um país, a ideia do país continente mesmo. Então lá a gente teria um mapa mundi e o Brasil projetado aqui embaixo, aquelas ideias que vocês aprenderam. Cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, o Brasil localiza-se predominantemente na zona intertropical. O papel que isso vai ter vai ser a influência nos climas, na vegetação, na caracterização da rede hidrográfica, ou seja, na formação daquela base material do nosso território, tá? E esse, agora eu vou devagarinho, vamos lá, devagar. Aí, então esse território, ele vai estar definido com essa configuração, aqui a divisão territorial interna, que também resulta de processos, e onde hoje vivem, de acordo com a última estimativa do IBGE, 201 milhões e uns quebradinhos. Tá? O dado é de 2013, então uma população considerável. Só que essa população todinha, ela em boa parte, ela vai tender a se concentrar predominantemente nessa faixa mais litorânea, historicamente onde começa o Brasil, muito mais rarefeita em direção ao interior. Tá? Bom, então sobre essa base territorial é que a gente vai ter as características naturais, demográficas, econômicas, políticas e socioculturais. O mapinha aqui, ele dá bem uma ideia dessa diversidade. Então a gente sabe que, apesar da Rede Globo querer, não é todo mundo que fala carioquês, tem outras variações sobre o tema por aí. Os usos, hábitos, costumes e situações que aparecem em cada uma das bases resultam desse nosso processo de formação da nacionalidade. Essa segunda parte, a gente vai trabalhar com a produção do território. Aqui eu optei por fazer o seguinte: se o território se define a partir da base material das condições naturais, então é aí que a gente vai ter que parar para pensar. A nacionalidade como resultado de um processo histórico, a produção de espaço e a identidade nacional, globalização e Estado nacional. Ou seja, os diferentes processos pelos quais o Brasil passa até que a gente chegue a essa configuração atual.
Volta. Acho que é só um lembretezinho. Parou? Tem alguma coisinha aqui que resolve disparar sozinha que eu não estou sabendo? Não tem um gatilho embutido aqui, não? Então tá bom. Bom, esses aspectos naturais vão condicionar com certeza a ocupação do solo. Então, se o solo é mais fértil ou menos fértil, se a vegetação tem uma conotação de propiciar uma prática de agricultura, de pecuária, tudo isso interferiu nesse processo. Eu estou usando vários mapas desses que procuram demonstrar de uma determinada maneira a diversidade do território, tá? Bom, lá vem aquela parte. Meus alunos não gostam disso daí, não. A parte chata. É uma pena, não sei o que aconteceu. Quando eu olhei em casa estava legal, tá? Estava bem nítido e tudo mais, aí ficou meio ruim. Nesse mapa aqui, a gente tem as condições de relevo do Brasil. Na verdade, apesar do Brasil ser um país que tem altitudes muito modestas, os pontos mais altos ficam aqui nessa linha de fronteira com a Venezuela, próximo dos 3.000 metros. Esta parte localizada no interior, ela é formada por um conjunto de terras baixas, em geral associadas a grandes bacias, como o caso da Amazônica, como o caso da Bacia do Paraguai, por exemplo, do próprio Araguaia, Tocantins. Então, enquanto o interior é formado por um conjunto de terras baixas, esta parte localizada mais próxima ao litoral é aquela que vai apresentar um relevo muito mais acidentado. Essa linha preta aqui, ó, tá? Essa linha preta, ela representa o limite dos 1.000 metros. Tudo que estiver a leste dessa linha tem mais de 1.000 metros de altitude. Se estiver para o interior, menos de 1.000 metros. Então, num primeiro momento, essa presença desse relevo mais elevado e de um conjunto de serras poderia até ensejar a compreensão de que aquilo poderia ser um empecilho para a ocupação das áreas interiores. Na prática, isso não aconteceu. Vencido esses obstáculos, tipo Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, Espinhaço, o povoamento vai fluindo para o interior, contando com a grande quantidade de rios existentes no território brasileiro. Aqui a gente está usando a classificação que existe hoje. Então, o Brasil tem um predomínio de planaltos, tá? Depressões relativas e muito poucas planícies, ao contrário do que se imaginava anteriormente. Bom, aqui, eu vou ficar de castigo hoje. Esse mapa era para a gente mostrar que dentro desse território a diversidade, a presença de diferentes bacias hidrográficas, elas aparecem em função das condições de relevo e clima aqui existentes. A gente trabalha aqui com a ideia das grandes bacias, né? A bacia amazônica, a do Atlântico, a bacia do Tocantins, do São Francisco, as do Atlântico Leste, a do Rio Paraná, do Rio Uruguai e as bacias do Atlântico Sul. Todo esse conjunto de rios, o Brasil tem 15% de toda a água doce do planeta. A gente é dono do maior rio, com a maior vazão, com o maior número de afluência e tudo mais. Ou seja, a existência desses recursos hídricos tem um papel importante no sentido de assegurar não só o aproveitamento hidrelétrico, maior potencial está aqui na Amazônia, o principal uso está aqui na Bacia do Paraná, pelas diferenças existentes entre as duas áreas. E além desse potencial hidrelétrico, que foi, por exemplo, fundamental para a industrialização brasileira, a gente ainda tem a possibilidade, né, de utilizar esse conjunto de rios como verdadeiras estradas líquidas, que no caso da Amazônia se concretizam através das ligações. Então, a Amazônia não tem praticamente estradas, tem rios, e os rios são um meio de transporte. Em outras áreas, esse uso das bacias hidrográficas para fins de navegação não é tão intenso, é questionado. Então, por exemplo, a hidrovia do Rio Paraguai, que hoje é usada para escoamento de soja, gado, minério,
ela traz implícita uma questão ambiental grave. A barcaça, na hora que ela está deslizando pelos meandros do rio Paraguai, ela pode desbarrancar o rio. A necessidade de dragagem pode alterar aquele ciclo das águas que fazem o Pantanal ser Pantanal. Então tem toda uma série de questões, mas de qualquer forma o recurso existe, esse recurso é importante, né? Então o Brasil pode se constituir uma fonte de recursos hídricos para um futuro potencial aí, quando a gente questiona, não é, a utilização da água. Tá? Então, esse conjunto de variações de clima, de relevo, de solos, de vegetação, ela vai poder ser vista, eu vou tentar passar rapidão, acho que talvez não seja necessário aprofundar tanto, no que a gente chama de domínio morfoclimático. Então, se você pega o mapa do Brasil, você reconhece a Amazônia, Caatinga, Cerrado, toda essa área que anteriormente ocupada por florestas, a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, o Pampa e as áreas litorâneas que aparecem com configurações próprias. Cada um desses conjuntos, de certa maneira, teve uma forma de ocupação diferenciada. E entre elas, a gente tem faixas de transição, como é o caso, por exemplo, do Pantanal, é uma espécie assim de miniatura, de conjunto de todas as demais formações existentes no Brasil. Esses domínios morfoclimáticos, aqui numa outra visão, esses grandes domínios aí é que vão representar as principais características naturais que o território brasileiro vai apresentar. Como eu disse, a Amazônia em verde, Cerrado em amarelo, em marrom, Caatingas. Esse tom de amarelo aqui, um pouco mais acentuado, é a área das Araucárias, e aqui as Pampanias. E tudo que está em branco são transições, então um pouquinho de cada coisa esparramada aí. Esses domínios, eles tomam como uma espécie de quebra-cabeça. Cada conjunto desses vai definir uma determinada parte do território com determinadas condições naturais que vão condicionar as formas de ocupação. Então aí a gente tem domínio amazônico, são as chamadas terras baixas, florestadas, equatoriais, climas bastante quentes, muito chuvoso e a maior rede hidrográfica. Então essas são as características principais que vão corresponder a quase metade do território brasileiro. Segue-se. Volta. Segue-se. Eu falo que esse treco é teimoso, hein? Segue-se a Caatinga, que é considerada, o domínio das Caatingas é considerado uma das áreas problemas do Brasil. Ao contrário do que ocorre na Amazônia, aqui há irregularidade na distribuição de chuvas, as temperaturas muito altas, a vegetação muito áspera, que dificulta a penetração, mas que mesmo assim tem como atividade econômica dominante a agropecuária, vai ocupar no Brasil uma área de mais ou menos 900 mil km², em geral identificada como o polígono das secas, que vai chegar até o norte de Minas Gerais. Então esse compõe um outro grande domínio. Aí, não, ó. Esse que a gente pode chamar de domínio do Brasil Central, é a área do clima é a área de um clima tropical quente, chuva de verão, seca de inverno, chuva de verão, seca de inverno, uma vegetação mais aberta, que durante muito tempo foi considerada como uma vegetação que impedia, por exemplo, a prática da agricultura. A pecuária foi a grande atividade econômica, até que recursos tecnológicos permitiram a exploração dessa área, que vai se transformar nos celeiros do Brasil numa fase mais recente. Volta isso. Essa é a área correspondente ao litoral, é a área de ocupação mais antiga. Começa com a zona da mata do Nordeste, da qual ela faz parte, avança em direção à área central de Minas durante o ciclo do ouro,
vem depois mais para o Centro-Sul com relação à produção de café e assim por diante. Então é a área chamada do domínio dos mares de morros. É uma área tradicionalmente que foi ocupada por atividades agrárias e que hoje apresenta as principais cidades, as principais áreas urbano-industriais, as principais atividades econômicas, muito concentradas na faixa que vai, grosso modo, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Né? Então é a área dos mares de morros, onde a gente tem aquelas formações mais elevadas das terras altas do Sudeste. Aqui a área das araucárias, ela já representa uma mudança na paisagem, à medida que a gente sai daquela zona intertropical quente, úmida, chuvosa e tal, e entramos numa área onde as condições climáticas começam a ser mais amenas, da geada, da queda de neve, uma situação diferenciada, indicando já uma transição para as áreas temperadas mais ao sul. As araucárias são uma espécie de vegetação relíquia, ela é fruto de eras geológicas passadas e as mudanças climáticas que foram ocorrendo posteriormente acabaram por deixar essa pequena mancha aqui, cuja parte mais importante está no estado do Paraná. Aqui o Pampa, o domínio das pradarias, é uma área de vegetação rasteira, tradicionalmente ocupada pela criação de gado, grandes propriedades e tal, e que também já caracterizam a transição dos domínios tropicais para os domínios temperados. Ela não é temperada, mas já vai apresentar essa transição. Então, cada um desses domínios acabou sendo ocupado de uma maneira diferenciada. E aqui um aspecto do Pantanal, que, como a gente disse, eu destaco pelo fato de ser do Estado e por ser uma área com características muito próprias, à medida que tem a ver com o Rio Paraguai, com o clima tropical, com duas estações, a alternância das cheias e vazantes dos rios, que fazem do Pantanal uma área única no mundo todo. Tá? Bom, acabou. Vamos para o recreio agora. A parte da conquista e da exploração. Quando o português chega aqui no Brasil e se depara com aquele mundaréu de terra, um paísinho que é menor do que o estado de Alagoas, não, mentira, que é o Rio Grande do Norte, país pequeno, chega aqui aquele montão de terra, que era uma terra que estava toda ela para ser utilizada, então vai haver uma ocupação de território que vai acabar pondo por terra o Tratado de Tordesilhas. Essa expansão territorial vai sendo gradativamente reconhecida a partir de um princípio internacional, o tipo acidetes, desculpa, eu não sei latim, é mais ou menos assim, quem usa é dono. Foi mais ou menos esse o princípio que o Brasil se valeu dos acordos internacionais para delinear gradativamente as suas fronteiras, até que a gente chegue à configuração atual. Aqui eu acho que seria legal a gente dar uma discutidinha com relação à fronteira fixa e a fronteira móvel. Qual que é a fronteira fixa? Aquela do mapa. Então lá tem a cara do cachorro, desce, aqui está o Acre, aquela é a fronteira fixa. É o limite internacionalmente reconhecido. Só que a fronteira econômica, a área ocupada, não é essa. Ela está muito menor do que a área total do território. E mais, a fronteira ela vai mudando gradativamente. Então, por exemplo, nos anos 60, a fronteira econômica do Brasil parava no Rio de Janeiro, no Centro-Sul. Com a criação de Brasília e a abertura dos eixos, a fronteira foi se interiorizando. A ocupação do Acre, a própria ocupação de partes da Amazônia, fazem parte desse processo de ampliação de uma fronteira econômica que vai ganhando força, principalmente a partir dos anos 60. Bom, aqui o Tratado de Tordesilhas, como nós seguimos, não é? Levando em conta os acordos e tratados internacionais que definiram o Brasil como sendo aquela coisa meio que acredita-se seja de Belém do Pará até Laguna e era para parar por aí. Só que não ficaram bons realmente. Eu prometo depois o Haroldo, ele falou que vocês têm um site
Eu vou tentar resgatar as imagens melhores, daí eu passo para não ficar essa coisa indecente aí que não serve para nada. É mais da projeção, essa cópia que o pessoal vai receber no site, provavelmente na projeção do computador está boa. É o projetor? Então tá, eu sinto muito. Então veja bem, aqui eu vou tentar traçar. Teoricamente, daqui de Belém até a Laguna, seria o Brasil do Tratado de Tordesilhas. O que os portugueses fizeram? Gradativamente, usando principalmente vales de rios, como por exemplo o Rio das Velhas, o próprio Rio Tietê, aqui no estado de São Paulo, os rios da Bacia do Paraná, eles vão ampliando esse território. Partindo daqui de Belém, Macapá, avançando em direção à Amazônia e ampliando esse território que teoricamente seria espanhol. Como vocês se lembram, com a União das Coroas Ibéricas de Portugal e Espanha de 1580 a 1640, a linha de Tordesilhas deixou de ter sentido. Então, principalmente paulistas, mineiros, enfim, iam em direção ao interior à procura de índio, à procura de gado e à procura de ouro, com certeza. E com isso, eles vão conseguindo dilatar o território. A partir do momento em que a União Ibérica deixou de existir, há uma contestação. Os espanhóis falam, nosso território era nosso, não, agora é nosso, tal. Então, há uma série de questões envolvendo, por exemplo, a colônia de Sacramento, a posse e o controle da bacia do Platina, né, dos rios Paraguai e Uruguai, que representariam, de acordo com a visão portuguesa, o limite natural do Brasil seria aqui, entre o Uruguai e a Argentina. E a Bacia do Prata seria o caminho que levaria em direção ao interior. Então, as disputas que se dão por aí vão levar à necessidade de se criar os tratados. São vários os tratados. Uma das figuras importantes foi o Alexandre de Gusmão, ele que conseguiu fazer valer esse princípio do uti possidetis, de quem usava realmente teria direito à posse, e com isso, o Brasil vai gradativamente delineando as fronteiras. Então, aqui, nesses mapas, você tem os tracejados do que seria o Brasil atual, mas essas linhas de fronteira são as mais antigas, datadas ainda dos séculos XVII e XVIII. Aí, na fase imperial, o Brasil já tem consolidado